Demos início, então, à nossa Semana Científica. E aí eu vou chamar as pessoas para compor, então, a mesa. Agora uma cadeira, né? Lucas Fontaine, representando os alunos, parte da comissão gestora da Semana Científica. Representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, Esther Takamori. Pró-Reitoria de Ensino e Extensão, professora Abílio Aranha. Diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Álvaro Veiga. E reitora da Unifase, professora Maria Isabel. Cada um de nós fará uma pequena fala, porque a gente quer mesmo prestigiar as nossas palestrantes, que a gente já agradece. Então, vou passar a palavra primeiro para o Lucas. Boa tarde. Não estava sabendo dessa fala, né? Descobri agora, mas é um prazer inenarrável estar aqui hoje na presença da nossa diretoria, de pessoas tão importantes que fazem essa instituição acontecer. Eu, como estudante, que estou aqui aprendendo muito, né? Não só nas salas de aulas, mas também através da sensibilidade, do olhar, do trato dos profissionais e das profissionais que trabalham nessa casa, na produção dos diferentes tipos de saber, não só através da pesquisa científica, mas também na produção das extensões, né, nas salas de aula. Enfim, eu acho que eu estar aqui é fruto dessas oportunidades que a gente tem, enquanto discente, de poderem participar dos diferentes projetos que a casa permite a gente e aqui a gente tem acesso a essa participação. Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenhamos aí uma boa tarde, uma boa abertura, e agradeço a escuta e a confiança. Obrigado. Antes de passar a palavra para os nossos dirigentes, eu gostaria só de salientar que a gente está completando 30 anos de Semana Científica. Isso é um grande marco, né? Nós temos um grande evento pela frente, com mais de 1.000 inscritos, quase 300 trabalhos sendo apresentados. Então, isso mostra uma potência institucional, né, muito grande. E esse evento foi pensado por alunos e professores durante o ano inteiro, né? Nós tínhamos nossas reuniões semanais. Quero também salientar que o comitê gestor, qual faço parte, e o Lucas também, é regido pela Regina Bortolini, com muita maestria, acolhimento, cuidado. Então, ela que deveria estar ocupando esse espaço aqui, não sou eu. O tema desse ano é sobre como a natureza e nós nunca estamos sozinhos. Fazemos parte dela e vivemos junto a ela, né? Então, a gente busca repensar nossa forma de existir e coexistir nesse mundo, refletindo nosso papel e a consequência das nossas ações sobre a natureza que partilhamos. Esse evento, como o Lucas bem falou, né, a gente preza pela integração do ensino, pesquisa e extensão, mas a gente está buscando ir além. A gente está tentando beber de fontes diferentes de conhecimento, valorizando o saber popular e dando todo o mérito e crédito que ele também tem. Então, vou passar a palavra, então, agora para a nossa... Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, né, a mais essa Semana Científica. Falo em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O professor Ricardo Teixe não pôde estar aqui, estou representando ele como coordenadora de pesquisa. E é um imenso prazer estar presente nesse evento científico tão importante para a nossa instituição, né? Parabenizo a organização, no nome da professora Regina Bortolini. Eu sei que muita gente participa dessa organização, e não é um evento que foi organizado da noite para o dia, é uma preparação ao longo de meses, né? E são professores, colaboradores, discentes, é muita gente participando, né?
para que a gente possa ter esses dias feitos, né, preparados com tanto carinho. E acho muito interessante. Ficou linda a camiseta, tudo ficou muito maravilhoso. E esse tema, coexistência em foco, acho que convida a gente a refletir sobre muitas questões, né? Essa questão dos biomas, que é um tema levantado, né, sugerido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, nos faz refletir sobre a nossa convivência, a nossa coexistência. Então, estamos aqui reunidos nessa Semana Científica, muitos vão apresentar trabalhos, é um recorde aqui, né, quase 300 trabalhos, se eu não me engano, 266, né, trabalhos que vão ser apresentados. É claro que quando eu falo nós, eu estou me colocando no lugar dos discentes, é importante que vocês apresentem os trabalhos, mas tão importante quanto é prestigiar o evento, é aproveitar tudo que foi feito, tudo que foi programado. A gente tem uma série de trabalhos que vão ser apresentados, rodas de conversa, né? Isso demonstra, né, é uma prova da nossa coexistência. Acho que a gente vive uma era em que a gente está muito autocentrado, né? Então, acho que essa coexistência, o respeito, né, pelo indivíduo, essa consciência, né, são muito relevantes. E, além de apresentar, é importante que vocês também prestigiem, discutam. Acho que isso faz muito parte da oportunidade que a gente tem dentro da vivência acadêmica. É conviver, coexistir e saber discutir, né? Então, muito obrigada. Aproveitem. Bom, cumprimento aqui todos os das cadeiras, tá? Cumprimento vocês também, é uma alegria grande estar aqui com todos e por isso agradeço toda a equipe que pensou, bolou e está tornando isso realidade. Para nós, alunos e docentes também, é uma maneira muito boa, né, de transmitir e adquirir conhecimento fora da sala de aula, né? São outros espaços, a gente pode perceber que a gente tem muitas oportunidades de aprender sem ter que ser via aula. E esses momentos a faculdade, o centro universitário, proporciona aos seus alunos. Realmente, o tema coexistência em foco é um tema do momento, Não só pelas barbaridades que a gente vem fazendo com a natureza, mas que nós estamos em via de fazer com nós próprios. O mundo parece que regrediu nesses últimos tempos e aquelas coisas de guerras, de rumores de guerra, de bomba atômica, não sei o quê, estão de novo aí no ar. E é de dentro da formação de cada um, né, dentro desse momento de formação, que a gente precisa dar a guinada, voltar de novo para uma coexistência pacífica, para uma coexistência onde o diferente não seja diferente, ele é igual a nós. Então, nessa linha, eu espero que seja bastante proveito, que tenham vários assuntos que levem a cada um a refletir o que pode botar de tijolinho nessa parede da paz. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento todos aqui das cadeiras, né? Especialmente Lucas, representando todos os discentes, a professora Natália Elisa, representando o grupo de trabalho, né, o núcleo duro de trabalho. Meus agradecimentos a você, a professora Regina, a Gabriel e o Lucas, né, que faz parte desse grupo, Rosabel, Abílio e Esther. Muitíssimo obrigado antecipadamente. Já sei que nós vamos ser presenteados com a fala da professora Ilana e da Tainá. Muito obrigado por sua presença. A gente falar de 3 décadas de Semana Científica é extremamente bom, né? A gente vai ficando com o cabelo um pouco mais prateado e a gente, ano passado, a gente teve os 80 anos do Alcides Carneiro, depois teve, no mesmo momento, 50 anos da FASE. Esses números redondos, eles levam a gente a pensar na trajetória, na história, né, no início, e lembrar da Semana Científica agora, falando das 3 décadas, um marco extremamente importante para a nossa instituição.
lembrar do início, do começo, né? Nos remete a pessoas queridas lá na frente e de como começamos, enfim, é um caminho. A Esther falou que a Semana Científica demora meses, eu acho que ela demora 30 anos e nunca vai estar pronta, né? Vai estar sempre em construção. Então, é muitíssimo gostoso pensar lá no início, que eu tive a oportunidade, assim como outros aqui tiveram a oportunidade de estar presente, lá naquele iníciozinho, bem no comecinho, e lembrar do João, da Gilda, e a pessoa que mais se aproxima é a Roberta Stumpf. Eu estava conversando com ela. Cadê a Roberta? Roberta, não acho. Deve estar lá atrás? Está lá, está rodando, está trabalhando, né? A pessoa de mais tempo nessa Semana Científica, ela está falando que está fazendo 20 anos aqui de Semana Científica. Então, ela assim, cumprimentando a Roberta, eu cumprimento todas as pessoas que, no primeiro ano, tiveram a ideia, tiveram a coragem de iniciar um projeto e que, hoje, a gente está aqui comemorando 30 anos. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui. Em relação ao tema, não poderia ser mais relevante. A gente vive um mundo, né, um momento de mudanças, de agressões e de resposta da própria meio ambiente nosso, e que temos que conversar sobre isso. Então, não me prolongando muito aí, eu agradeço muito, muito essa oportunidade e espero que todos, eu tenho certeza, vão ter uma semana bastante exitosa. Muito obrigado a todos. Boa tarde, professora Natália, Lucas, Abílio, Álvaro, Esther, Regina e todos vocês que estão aqui presentes e nossas convidadas. Queria salientar que nós temos hoje aqui o presidente da nossa mantenedora, professor Jorge Dal, a quem eu agradeço profundamente a presença, a participação quase diária, semanal, nos nossos eventos. Isso mostra os objetivos institucionais, que não são aqueles que muitas instituições ou pessoas imaginam só de fazer gestão, mas de aplicar os recursos, investir no desenvolvimento das nossas entidades, né? Escola Técnica, Faculdade de Medicina e o Centro Universitário. A professora Esther falou de aprendizado, né? Vocês vão aprender aqui, é importante comparecer, troca de experiência, ouvir, prestar atenção nos 266 trabalhos e nas mesas redondas e rodas de conversa. O professor Álvaro deu um toque especial à história, né? Os 30 anos são o tempo de preparação para cada semana. No ano que vem serão 31. O professor Abílio chamou a atenção para um mundo que está aí retornando a aflições que pareciam não ter mais lugar, como as guerras, mas também a espaços de aprendizagem não formais, como esse aqui. O Lucas foi muito feliz em dizer que ele aproveita as oportunidades que a instituição oferece para participar. Gente, isso, é participar, né? É viver a experiência universitária. E a Natália, claro, traz aqui a representação dessa comissão que tanto trabalhou, tanto se empenhou, formada por toda a nossa comunidade, e ela está aqui hoje substituindo ou representando a Regina. Eu acho que isso foi uma boa ideia, Regina, né? Olha aí, olha que alegria que ela está desempenhando esse papel. Pois é, não tenho mais nada para falar, gente. Eu sentei aqui e pedi para ser a última para escutar, e agora cada um roubou um pedaço da minha fala. Mas eu preciso dizer uma coisa a vocês, que eu fiquei muito na dúvida, porque, desde que eu acordei e pensei na Semana Científica, eu pensei numa coisa muito próxima que aconteceu na sexta-feira. Acho que vocês não vão entender, mas eu preciso falar. Na casa da minha mãe, tinha uma roseira. E essa roseira, minha mãe gostava muito de flores. E essa roseira, todo ano, claro, dava rosas deste tamanho, grandonas, uma roseira trepadeira, rosas brancas.
E eu peguei uma mudinha dessa roseira e plantei na minha casa. E no dia 31, imaginando o dia de finados, esse é o primeiro finados depois da morte da nossa mãe, imaginei ir ao cemitério, que é uma coisa que faz parte da cultura familiar, todos, desde criança, a gente vai todos os anos, em todas as ocasiões, familiarmente, né, a família toda, ao cemitério, pensar naqueles que nos antecederam, matar as saudades. E eu pensei, vou com a minha irmã Teresa lá ao túmulo da mamãe no sábado. Só que as coisas mudaram e eu pensei, vai chegar no sábado, vai estar lotado de gente, eu não moro tão perto, e vai dar uma preguiça, e neto, e não sei o quê, e vai acabar deixando para outro dia, afinal, é simbólico. Mas só que de manhã, quando eu acordei e vinha para cá, a roseira tinha uma rosa gigante. E essa rosa, eu falei, ela tem que ir lá para perto da minha mãe. Isso é um sinal, é uma lembrança, é ela de se fazendo presente dentro da minha casa. Cortei a rosa, trouxe para cá, preocupadíssima que ela ia se desfolhar. E, no dia 1º, portanto, no dia de Todos os Santos, que é bonito isso, pouquinho antes de fechar o cemitério, eu falei, Roberta, você dirige o carro que eu vou levar essa rosa? E cheguei lá no cemitério, não tinha ninguém, hora de fechar. E eu entro. Agora eu cheguei onde eu queria contar. E eu entro no cemitério e vejo um senhor velho colocando uma flor num túmulo. E eu presto atenção e digo, ué, eu conheço o túmulo e o senhor. E o túmulo era do Hermogênio Silva, que era meu bisavô, e o senhor era o meu primo mais velho, o Arthur. Eu falei, engraçado, só 2 pessoas no cemitério, 2 primos da mesma família fazendo o mesmo gesto. E matamos as saudades, eu arrumei as flores e coloquei a rosa no centro da floreira e me senti próxima do meu pai, da minha mãe, dos meus tios e do meu primo que estava ali. E pensei, e fiquei pensando nisso. O que faz numa cidade com 300 mil habitantes, naquele dia, naquela hora, ao apagar das luzes, 2 primos fazendo o mesmo gesto? E aí eu pensei que isso era o tempo, era a tradição, era o costume, eram os exemplos, eram os hábitos. E um hábito que é esse que hoje poucos fazem com suas famílias, mas, enfim, um hábito da minha família, de estar lá e homenagear as pessoas queridas e rezar, né? Rezar. E aí eu liguei isso com a Semana Científica. Olha só, nada a ver e tudo a ver. E eu pensei, por que a gente insiste 30 anos em fazer a Semana Científica? 31 de mostra de trabalhos, 30 de semana. Porque é um hábito, e é um hábito que tinha por intenção lá atrás, professor Álvaro com o professor João e a professora Cristina Rabelais, nós tínhamos lá atrás a intenção de criar um hábito. E, para isso, viemos repetindo todos esses anos. E eu acho que o hábito está criado. Mas um hábito por hábito não faz sentido, porque hábitos podem ser repetitivos, eles precisam ter significado. Então, quando eu penso na Semana Científica, eu penso que a gente pretende, com essa repetição, que muitos acham que já devia ter acabado, outros acham que devia ser diferente, a gente pretende mostrar o quê? A importância da ciência, a importância do conhecimento, a importância da integração dos saberes, para a gente poder superar os desafios. É só por isso que nós estamos aqui. Não é para a gente se encontrar, não é porque a gente é muito sabido, não é porque a gente é menos sabido, é para a gente mostrar para os nossos alunos e para nós mesmos que o conhecimento é a base, né, desenvolvido pelo homem, é a base da solução das nossas dificuldades. E aí, o que isso tem a ver com esse tema, com a existência? Tudo a ver. A gente está vendo que o mundo está rachado entre a seca e a chuva, entre o frio e o calor extremos, entre as pessoas e a natureza. E o que a gente precisa para tentar resolver um problema que nos afeta? Não afeta, se lembram?
O deserto é inóspito. Quem mora no deserto, lá não tem ninguém. São os bichos esquisitos, não tem água. Está acontecendo aqui, agora, conosco. Na geleira não tem ninguém. Está acontecendo aqui, agora, conosco. Como é que a gente conserta isso? Primeiro, se perguntando, como fazem os pesquisadores, né? O que está acontecendo, buscando a solução. Mas uma pergunta anterior, queremos consertar? Ou queremos nos suicidar? Ou queremos desaparecer? Então, a Semana Científica é para isso. A gente precisa fazer pergunta. E precisa mostrar as perguntas que fizemos e as respostas que coletamos ao longo do ano. E essa é a nossa amostra de trabalhos científicos. A ciência foi muito contestada na pandemia, né? Vacina, essa vacina não serve, faz, conta até 3, dá 2 pulinhos, que a Covid vai embora. Não, toma vacina, mas interesses econômicos. A gente precisa fazer perguntas e descobrir as respostas, mas e aí aplicá-las? E qual é o exemplo que eu posso dar institucional? Primeira vez que senta aqui a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Aplicar. O que eu quero dizer para vocês com o exemplo familiar que eu dei? Precisamos repetir bons exemplos, ou precisamos repetir práticas que façam sentido para que a gente caminhe e consiga respostas satisfatórias. Então, eu convoco vocês a não olhar essa Semana Científica como mais um momento que eu tenho que ficar sentado aqui escutando, mas como alguma coisa que faz sentido, tem valor, e neste evento eu estou inserido, como o Lucas está inserido. Eu faço parte. E o que eu quero com isso? Né? Ele quer ganhar experiência. Que bom, arranjou um lugar para ganhar experiência. Agora eu preciso falar aquilo que a comunicação me disse, né? Aqui a gente procura dar o exemplo, tendo uma arquitetura que favorece o contato com a natureza, tendo um campus que protege a natureza, a Mata Atlântica, a fauna, e colocando as pessoas para estarem em comunhão com essa natureza, convivendo. Temos projetos pedagógicos que lidam, que tratam dessa relação a pessoa e a natureza, o homem e a natureza, a coexistência, e fazemos críticas à sociedade pela forma que vivemos e que causamos essas fraturas que hoje nos preocupam tanto. 266 trabalho, 30 anos, é alguma coisa. Peguem isso, vocês alunos, e repitam mais 30 anos, porque daqui a pouco esse time que está aqui vai estar só sentado ali, mas outros deverão estar aqui carregando esse bastão da busca das soluções para coexistirmos todos e os biomas e a natureza. Esse é o mundo que eu quero para os meus netos. Eu quero que eles possam ir ao meu túmulo e se lembrar, minha avó gostava de flores, e temos flores ainda para levar ao túmulo da minha avó. Desejo muito sucesso a todos vocês, parabéns pela organização e vamos em frente. Muito obrigada. Então, a gente vai desfazer a mesa de abertura, né, e dar prosseguimento, então, com as palestras. A mesa mais cadeira? Bom, agora, para continuar um bate-papo, iniciar um bate-papo sobre esse tema, que a gente já começou aqui a pincelar, de algumas formas. Vou chamar aqui para sentar nas cadeiras a Tainá Marajoara, que ela é cozinheira, autora do conceito de cultura alimentar, que faz um marco histórico para as políticas de alimentação no Brasil e no mundo. Fundadora do Ponto de Cultura Yaci Tatá e do OCADA, Observatório de Cultura Alimentar e Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. Vou pedir para você se apresentar brevemente. Poranga Caruca, Emitiauí. Boa tarde, saudações às forças da natureza.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os professores, professoras. E, com a mesma honra e gratidão, saúdo aqui todos aqueles que vieram antes, os que abriram caminho, os mestres e mestras, as herveiras, as mulheres de cura, as que distorcem pé, as que desfazem os malfazejos. Sou Tainá Marajoara, venho do povo originário Aruã Marajoara, do arquipélago do Marajó, no Pará. Eu sou cozinheira e também sou autora. E tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu não tenho mestrado nem doutorado. E estou palestrando para um monte de doutor. Hoje aqui. Então, eu fiz questão de falar isso porque, quando o professor falou, né, dos 30 anos, será que serão necessários mais 30 anos? Isso nunca está pronto? A gente tem 10 mil anos de história humana na Amazônia. A gente ainda não conhece ela toda. Eu sei o que faz a andiroba, a copaíba, o mel, o tamatá, a banha da cobra, a gordura da tartaruga. Eu sei o que faz tudo isso. Mas a gente ainda não conseguiu saber tudo. E assim como a gente também não conhece tudo que está na água. Então, ainda tem mais uns muitos anos. E ainda bem que a gente pode fazer isso. E ainda bem que vocês fazem esse ponto de inovação, mas que também é um ponto de coexistência. E aí eu gostaria de saudar toda a organização e a professora Regina, que nos fez o convite para estar aqui, porque isso também é um ato de coragem, um ato de inovação. Porque eu sou uma mulher da cozinha que não fez faculdade de gastronomia. Eu sou uma mulher da alimentação que não fez nutrição, que não tem nenhuma graduação na área da saúde, que não tem nenhuma graduação em nada que tenha relação com a alimentação. E a gente formula um conceito a partir daquilo que a gente escuta dos nossos mestres e mestras, das nossas guardiãs, dos nossos guardiões. Onde, muitas vezes, o que a gente falava, diziam que era mentira. Então, essa ciência, essa universidade, como esse lugar que ela pensa que ela tem que existir sozinha, colocando o nosso conhecimento numa prateleira, quando chega lá o professor, a professora, o pesquisador, coloca o gravadorzinho na nossa boca, agora não, né? O celular e tal, mudou. Aí chega lá, coloca o celular, grava, faz uma selfie com a gente, diz, olha só, vim aqui na comunidade. Uhum. E aí aquela pessoa tem 70, 80 anos de cura e natureza. Mas aí aquela pessoa ali, de repente, ela não é ninguém. Só que para nós ela é muito. Ela é, inclusive, um ser encantado. Então, quando isso acontece desse modo aqui, eu digo que eu não chego sozinha. Chega eu, chega mais de 300 povos originários e, pelo menos, mais de 50 segmentos entre povos e comunidades tradicionais. E um infinito número de comunidades locais, e todos aqueles que são guardiões e guardiãs do conhecimento tradicional, e que a gente está hoje numa faculdade de saúde, podendo falar, inclusive, de remédio para o coração, que é feito de veneno de cobra. Falar de tratamentos avançadíssimos, que é feito a partir do nosso conhecimento. E também poder dizer que nós também somos guardiões e guardiãs do patrimônio genético, das cadeias de DNA. Nós também sabemos fazer isso. Adivinha quem foi que melhorou o cupuaçu? Vocês acham que foi uma corporação transgênica? Vocês acham que quem tirou o caroço do piqui foi uma corporação da indústria de alimentos? Ou vocês acham que quem descobriu o ácido hialurônico para deixar a gente bonito, porque de onde eu venho a gente é bonito, porque a gente come tucumã? Vocês acham que foi uma biocosmética transnacional de alta tecnologia?
saiu dos territórios, gente. Então, a coexistência em foco que está sendo colocada aqui, ela, antes de tudo, ela precisa ter respeito, ter reconhecimento, reconhecer as autoridades, reconhecer os saberes e as sabedorias, os caminhos e os caminhares, e, como a gente diz no nosso Marajó, as nossas fazeções. Porque, quando a gente vai fazer uma comida, a gente não está só com uma receita na mão. A gente está falando de uma fazeção. Que essa comida ela não começa ali, quando a gente abre um caderno de receita e vê 3 colheres, 5 copos, 2 xícaras, 3 ovos, não. E ela começa lá, quando a gente vai pedir a abertura do caminho para a mata. Mas o Lucas está me olhando aqui. Lucas, o que foi? Eu não era para ter falado ainda? Ah, pensei que era para eu parar, achei que ele ia continuar me perguntar alguma coisa, gente, desculpa. Então, quando a gente fala, né, de um processo de coexistência, a gente também está falando de um processo onde ele precisa ser, desde o seu comecinho, lá daquela hora que aparece a luzinha da vida, assim, ó. Tem que ter uma luzinha que ela diz assim: antirracista, anticolonialista, antirracista, anticolonialista. Ela precisa dizer isso. Porque, senão, o que vem junto é um processo de acumulação e não um processo de descentralização. Vem um processo de acumulação. E a natureza não se acumula. Porque, se a natureza acumular, ela vai intoxicar. Se está muito sol ou se tem muita chuva, é um desastre. Se tem muito gelo ou muita seca, também é um desastre. A gente precisa de equilíbrio. E essa parte da compreensão da natureza, e da natureza como mãe, da natureza como esse ser de que a gente é parte dele, e ela é parte nossa, isso não é uma ideia romântica. Isso não é essa Amazônia que a gente olha de cima, assim, no avião, e vê aquele monte de mato verde embaixo. E já está ficando rareado. Está assustando já. Quando tu olha de cima, tu já não vê mais uma grande extensão. Debaixo das árvores, em cima das águas, tem gente. Tem muita gente. Tem muita gente manejando a floresta, cuidando dela e salvando ela de verdade. Sabe esses esforços monumentais para salvar o sistema financeiro, para salvar economias, salvar fazendo empréstimos bancários? Esses esforços monumentais, às vezes, eles têm 1,5 metro de altura e 50 quilos. Às vezes, é uma mestra de cultura, uma agricultora, que está lá, na frente do terreno dela, está lá na frente do seu território, dizendo que por cima dela ninguém vai passar. E quantos sabem que ela morreu? Porque a gente morre para defender a Amazônia. A gente morre para quem chega lá e pula no rio e se delicia nas nossas águas. Só que, se a gente não tiver, não tem rio. Se a gente não tiver lá, não tem semente crioula. Não adianta o certificado de orgânico. Não adianta. Sabe por quê? Porque é um ecossistema. Porque são muitas, diversas, são infinitos diante da nossa compreensão. Assim como várias espécies, como o próprio cacau, que cada pé vai ser praticamente uma varietal de cacau. Os grandes bancos de germoplasma, onde está tudo ali catalogado, não foi catalogado só por cientista, não foi catalogado só pela academia. Foram muitos que, às vezes, são chamados de mateiro, de abridor de mata. Foram muitos que disseram: olha, esse aqui varia desse outro. Eles são variados. Esse varia desse. Então, são conhecimentos enraizados e são conhecimentos também de extrema tecnologia. Mas também tem um conhecimento e também tem uma forma de aprendizagem que ela é muito sutil.
e ela é muito sofisticada, e que ela é nossa, dos povos originários e comunidades tradicionais. E, com certeza, eu sei que, quando eu falar por aqui, alguém vai dizer que conhece alguém que conta uma história dessa. Ah, então pronto. Ele estava me olhando, eu sabia que eu estava errado. Agora ele me chamou. Ilana, vem para cá. Então é isso, gente. Para a gente poder bater um bate-papo, né? Também vou convidar a Ilana Rodrigues. Ela é nutricionista, mestre em ciências de nutrição, aluna de doutorado em saúde pública e meio ambiente pela Fiocruz. Ela é fellow de sistemas alimentares pela WWF, muito chique. Assistente de pesquisa do painel científico de Amazônia na ONU. E ela estuda mudança climática e sistemas alimentares no contexto indígena. Seja bem-vinda, Ilana. E eu vou pedir para você se apresentar também. Olá, boa tarde a todos. Bom, o Lucas já me apresentou brevemente, assim, queria agradecer primeiro a Regina. Onde é que está a Regina? Muito obrigada pelo convite, Regina, muito obrigada à Unifase por estar abrindo as portas para a gente aqui. Eu me sinto muito honrada de participar de uma mesa de abertura de um evento como esse, que é uma coisa totalmente nova para mim. Me sinto muito honrada de estar aqui ao lado da Tainá também, que é minha professora. É professora do curso de Alimentação Indígena do Instituto de Janira. E foi lá que a gente se conheceu. E foi graças a esse espaço que a gente acabou vindo para cá hoje. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que, assim, natureza dentro, né? Porque o Lucas me apresentou um pouco, mas por que eu estou aqui hoje? Como que esse tema acabou me atravessando? A gente está numa semana científica, então acho que é importante falar desse contexto, né, da ciência, de o que nos move, assim. E eu acho que a gente não pesquisa nada que não nos atravessa intimamente, assim, é algo que a gente realmente tem uma relação muito pessoal, né? Eu tenho 30 anos, assim, eu demorei muito tempo para entender a história da minha família. A minha avó, que faleceu esse ano, ela nasceu numa região no interior de Santa Catarina, e eu acho que muita gente sabe aqui, né, que o interior de Santa Catarina tem um histórico bastante colonial, assim, e muita perseguição aos povos afrodescendentes e indígenas. E lá existem mais ou menos 3 etnias que são assim, maiores mesmo, né? Que é Caigangue, Guarani-Mbiá e Xoclen. Eu não sei qual dessas 3 etnias é a origem da minha avó, mas eu sei que ela precisou fugir muito pequena e depois ela foi dada para uma família cuidar, porque a mãe dela não tinha condições. E a floresta sempre foi algo muito perigoso para ela. Então, sempre que a minha avó comentava sobre a floresta, ela falava desse lugar que ela não deveria ir, que era violento, que era perigoso, que não tinham coisas boas. E sempre foi uma história que foi muito apagada, assim, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala da língua, a gente fala da vestimenta e a gente fala da comida também, né? E a minha avó não tinha língua, não tinha a vestimenta, não tinha estética, etc. Mas ela tinha algumas coisas da alimentação que eu tive que fazer muito esforço para que ela pudesse me contar, porque tudo isso era algo muito escondido, assim. E eu acabei entrando no universo acadêmico através da saúde planetária. Não sei se vocês já entraram em contato com esse conceito antes, mas em 2019 a gente fez um curso no Telesaúde, onde eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul durante 5 anos, para profissionais da rede do SUS, justamente para falar dessa intersecção entre saúde e meio ambiente, né? E aí lá eu comecei a pesquisar sobre isso, entender essa relação, escrevi um módulo de alimentação sustentável, aprendi com outras pessoas, a gente formou uma rede muito grande assim na América Latina para fazer esse curso acontecer.
E aí acabou sendo traduzido depois pela Aliança de Saúde Planetária Internacional. E a gente conseguiu, através da experiência brasileira, falar para as pessoas sobre saúde planetária, assim, né? Contando a história da feira local de Porto Alegre, etc. Assim. Então, acho que foi o primeiro momento que eu realmente olhei para essas questões do meio ambiente dentro desse universo científico. E aí, depois disso, então, eu fui me aproximando muito mais. Assim, né? Eu fui fazer mestrado, e depois eu acabei dando algumas palestras e aulas nesse tema. E aí sim, né, que a gente volta para as nossas raízes. Então, eu aprendi sobre plantas alimentícias não colonizadas ou não convencionais no primeiro semestre da faculdade. Mas a minha avó já sabia sobre a Ora Pro Nobis, que eu aprendi como Ora Pro Nobis, mas depois ela falava que era Ora por Nós. Eu aprendi na faculdade, ela já sabia disso há muito tempo, há muitos anos, e a gente nunca teve essas conversas. E assim foram muitas outras coisas que eu precisei fazer esse esforço de reconhecer e ajudar ela a reconhecer também como coisas positivas e não que contam a nossa história, né, e não como algo que precisa ser escondido. Infelizmente, ela faleceu esse ano, no mesmo mês em que eu entrei no doutorado para estudar saúde pública e meio ambiente na Fiocruz, e justamente com essa ideia de entrar no universo da saúde indígena, porque eu entendo a luta pela sobrevivência que a minha avó fez. Assim, eu só estou aqui hoje graças a ela. Então, acho que a gente precisa sempre honrar os nossos ancestrais e as lutas que eles fizeram para que a gente pudesse ocupar os lugares que a gente ocupa. Assim. Então, mais uma vez, obrigada. Assim, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, alô? Acho que foi. Bom, a proposta, então, é a gente dialogar um pouquinho, né? Então, a gente pensou em algumas perguntas a partir do tema da Semana Científica. Durante todas as semanas que a gente foi elaborando, reuniões semanais, segundas-feiras, na hora do almoço, a gente dialogou muito, a gente se inspirou, né, no tema do Ministério da Tecnologia. Só que a gente também começou a pensar a partir da nossa experiência, do que a gente gostaria de propor enquanto assunto. E aí a gente pensou nesse tema, da coexistência em foco. E um dos temas que a gente pensa quando pensa em coexistência é no conceito de saúde, né? Porque foi definido em 1946 pela ONU que o conceito de saúde seria o completo bem-estar físico, mental e social. Né? É difícil a gente pensar numa dimensão do que seria um completo bem-estar, mas esse conceito ele permitiu que a gente pensar que saúde não é só ausência de doença. E começou a permitir a gente também pensar nesses atravessamentos, né? Principalmente o mental e o social, que não são tão aparentes assim quando a gente compara com o físico, que são mais observáveis. E aí, quando a gente pensa na existência, a gente incluiu mais essa dimensão, a dimensão existencial. E começamos, então, a pensar nesse paradigma biopsicossócio-existencial. Né? E aí eu queria saber de vocês, assim, quando a gente vai pensar na perspectiva de saúde, entendendo que os nossos corpos coexistem, entendendo que os nossos acordos de convivência coexistem, entendendo que as nossas subjetividades e a nossa formação emocional, nossas crenças, elas coexistem, entendendo que a nossa própria concepção de existência, nas suas múltiplas possibilidades, se existe vida além da morte ou não, como isso também coexiste e como isso se relaciona, né, com o mundo. E pensar em propostas de saúde que estejam conectadas a todas essas interfaces que estão nos desafiando a conviver e pensar em soluções que a gente muitas vezes esquece, mas que a gente também coexiste com o nosso mundo, com a natureza, com os animais, e que muitas vezes estão negligenciados, porque a gente está muito antropocentrado, como foi dito aqui inicialmente. E eu queria que vocês trouxessem, assim, né, como é que vocês pensam essas perspectivas e essas diferentes dimensões quando a gente vai pensar em saúde numa perspectiva única, dentre essas diferentes interfaces de coexistência.
Bom, eu fico pensando assim que, acho que primeiro, né, como um ponto de partida, a gente está se propondo a falar aqui também de mudanças climáticas, né? Eu acho que isso é saúde, a gente precisa pensar de uma forma ampla. E a gente costuma dizer que a mudança climática é um resultado de uma ação antropogênica, né? E, na verdade, ela não é uma ação antropogênica, porque antropogênese, né, no sentido de que somos nós, seres humanos, que estamos trazendo esse problema. Não somos todos os seres humanos que estão trazendo esse problema, são alguns, né? Outros estão, inclusive, como a Tainá mesmo já falou, cuidando para que ele se resolva, assim. Então, essas pessoas, esse antropo, né, ele tem cor, ele tem classe, ele tem gênero, assim como as pessoas mais afetadas pela mudança climática também têm cor, têm classe, têm gênero. São as pessoas que estão no meio rural, são as pessoas indígenas. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, né? E Krenak sempre faz esse questionamento nas falas dele, né? Quem são os humanos cujas ações estão influenciando no meio ambiente e causando a degradação do meio ambiente e a mudança climática. E aí, nesse sentido, acho que a gente, pensando em saúde, né, a gente acabou estruturando algumas respostas que acho que são interessantes. Agora, no Ministério, tem essa discussão de uma só saúde, como uma agenda, né, com 4 frentes. Eu sei que, entre elas, são as doenças zoonóticas e a insegurança alimentar, muito para pensar numa coisa muito importante, que é para enfrentar esse cenário, que é como que a gente pode agir de uma forma intersetorial, interdisciplinar. Enfim, a gente já entendeu que os efeitos da mudança climática eles ultrapassam fronteiras, né? A forma com que a gente está estruturado para fazer a resposta à nossa crise é muito ainda encaixotada, né? A gente precisa encontrar formas de dialogar para cuidar dessas questões. E uma só saúde, eu acho que é positiva em função disso, né? Mas a saúde única, que é quem deu origem, no fim das contas, a essa agenda, ela nasceu lá das doenças zoonóticas, né? A gente acabou discutindo mais isso em função das doenças vetoriais aqui no Brasil, muito em função do Aedes, né? Das doenças transmitidas pelo Aedes, e depois teve a Covid-19 que explodiu esse tema, assim. Mas, se a gente for olhar para a tríade da saúde única, né, que é essa intersecção entre seres humanos, né, saúde humana, saúde dos animais e equilíbrio do meio ambiente, ainda é uma tríade que está muito antropocentrada. E a gente precisa de outras cosmovisões, né, a gente precisa de outras contribuições para poder pensar saúde, né? Eu acho que a gente ainda centra nas nossas necessidades humanas. E eu não preciso cuidar da floresta, do meio ambiente, só para não ficar doente, só para não gerar outra epidemia que pode se converter numa pandemia depois. Eu não preciso respeitar os animais só porque eu estou pensando na minha saúde, na saúde da população, né? Então, eu preciso respeitar. Acho que é uma questão ética também, a gente poder, como seres humanos, olhar os animais como iguais, olhar a floresta, os biomas como iguais, e respeitá-los e protegê-los, porque eles têm o direito de ser, né? Acho que a coexistência é sobre isso também. E se a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva, e eu acho que muitas cosmovisões indígenas que são diversas, acho que é importante falar disso, né? Os indígenas não são todos iguais, todos a mesma coisa. Muitas cosmovisões diferentes de diversas etnias contribuem para essa discussão, assim, né? Da gente ser menos autocentrado. E eu gosto bastante do conceito de saúde planetária. Eu vejo muitos pesquisadores indígenas, inclusive, usando esse conceito, porque eu acho que traz isso, né? A tentativa, o esforço de cuidar de todos os sistemas naturais para que eles possam atingir o máximo padrão atingível, né, de saúde no tempo que a gente vive. E eu acho que fala também dos inéditos viáveis, que a gente estava conversando hoje no almoço, assim, do que é possível. E acho que também, contribuindo com a tua pergunta, assim, fiquei pensando muito na questão do bem viver, porque
É isso, né? A gente fala de biológico, a gente fala de psicológico, a gente fala de social, a gente acrescenta mais. A gente pode acrescentar muitas palavras. E que bom que a gente está expandindo, né? Acho que esse é um exercício importante. Mas eu acho que fazer um reconhecimento também dos movimentos sociais e políticos, né? E aí pensando no bem viver, que é um movimento que surgiu muito dos povos andinos, e que acabou se popularizando também, porque o Equador colocou na sua Constituição, depois a Bolívia colocou na sua Constituição, e isso pauta muito das políticas, né, para a proteção dos povos indígenas, que, inclusive, representam 5% dos territórios no mundo, mas protegem... Então, 80% da sociobiodiversidade é gerida pelos povos indígenas, que estão em 5% dos territórios no mundo. Eu acho que isso é uma coisa... Como que a gente não vai dialogar com os povos indígenas para falar de saúde, né? E como que a gente não vai falar de bem viver para pensar em saúde, assim? E a gente, aqui no Brasil, acabou dialogando também com esses conceitos, né? Muitos povos indígenas começaram, então, a discutir, bom, bem viver. A gente talvez faça isso, mas não sei se com esse nome, né? Então, André Banil tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? Que é o bem viver na perspectiva dos povos Banil, assim. Bom, tem esse movimento aqui que é global, mas como que a gente pode olhar para isso também e participar desse movimento, né? Então, acho que o bem viver ele contribui para essa discussão de saúde, assim. O buen vivir dos parentes andinos. E aí eu também pensei nos nossos parentes de Abya-Yala, e tem uma música muito bonita, né, que é Solo le pido a Dios. E tem uma parte dela que diz que desafortunados são os que têm que marchar para viver uma cultura diferente. Não existe saúde completa, saúde integral, quando a gente é obrigado a não viver a nossa cultura. Quando a gente tem algum direito violado. E viver a nossa cultura não significa que enquanto paraense, não dançar carimbó. É muito mais além do que isso. E quando a gente não vive a nossa cultura, a gente não come aquilo que o nosso corpo está acostumado a comer, aquilo que te constitui fisicamente. Tu passas para uma série de consumo de alimentos e de outras coisas que fazem um processo de erosão nutricional. Começa a perder a tua memória de vida, porque aquilo que vai para a tua boca, ele começa a romper vínculos. O lugar que tu conseguias tomar um banho de rio, tu não podes mais. E eu não estou falando só desse lugar romântico, não. Eu estou falando também do que acontece nas cidades, porque eu sei que a figura, né, quando chega aqui, indígena, amazônida, e aquilo que vem imediato à cabeça com o estereótipo que é passado pelas mídias da Amazônia é de que a gente vive na floresta. 70% da população amazônica é urbana. Só que, ao mesmo tempo que nós temos 70% da população amazônica urbana, nós temos uma das cozinhas que são cozinhas mais enraizadas do país, que nós ainda consumimos aquilo que é antes da colonização. Então, os nossos sabores eles se tornam sabores inconquistáveis, porque não são apenas sabores que resistiram ao tempo e que foram industrializados para ganhar escala. Resistiu ao tempo que ficou ali como uma forma de sobrevivência. Também ficou como uma forma de sobrevivência, mas ficou ali para demarcar um território simbólico, cultural, de afeto, psicológico, sociológico, biológico e todas as outras partes que compõem esse sistema
que vai nos deixar bem e saudável. Só que, para nós, não adianta ser saudável só para mim. Essa saúde, se ela for só minha do ser humano, eu vou ficar repetindo aquilo. A Amazônia é uma floresta plantada. Claro que é. Mas não é dessa forma rasa, de que ela foi plantada só pelo ser humano. Então, quando se fala de uma Amazônia manejada e plantada, e muitas vezes isso é reduzido porque é centrado na questão humana, se eu digo isso, eu vou dizer o quê para a Cutia? Eu vou dizer para a Cutia parar de correr com castanha e parar de enterrar castanha? Eu vou dizer para o Tambaqui, para de quebrar Inajá, tu deve estar com o dente doído, isso não serve para nada, deixa que a gente planta aí. Aí vira aquele monte de ser humano, com aquelas coisas na costa, com um montão de pincelzinho, catando pólen, para sair fazendo polinização. Porque esse admirável mundo novo matou as abelhas. E os drones também não dão conta de fazer o serviço das abelhas. Como? Tanta tecnologia, eles não dão conta de fazer o serviço das abelhas. Então, quando se fala dessa saúde, ela também está aqui, ó. Ela também está aqui no coração. Nesse coração que ele é machucado, pisado. Quando o racismo chega, impede a gente de exercer a nossa cultura. Quando ele diz que eu não podia estar na USP, numa vaga, na pós-graduação do curso de História Oral, no mestrado, e eu sou atacada por um skinhead. Foi muito mais fácil entrar no mestrado do que fazer o mestrado. Porque eu simplesmente recebi ameaças skinhead quando eu cheguei na universidade. Só que, quando eu cheguei na universidade, eu estava falando de umas coisas que era sobre isso. Que era a saúde, que era a educação, que era a ciência, que era a alimentação, que era a nutrição, que era tudo isso. Porque eu saí, fui escutar o que os nossos mais velhos e mais velhas tinham para falar sobre a gente. Porque começou uma espetacularização da cozinha amazônica. Tudo, de repente, virou gastronomia amazônica. Por onde se andava era gastronomia amazônica. Eu estava morando em São Paulo nessa época. E aí teve um evento, uma ação promocional do Estado, e vieram me entrevistar, porque sabiam que eu fazia comida em casa para poder ter algum dinheiro para poder ficar em São Paulo estudando, porque eu andava 12 quilômetros todos os dias para estudar. E aí a família mandava comida, eu cozinhava, e alguns amigos dividiam ali um custo, a gente conseguia fazer comida dentro de casa. Só que isso foi passando. E aí me ligaram para dar uma entrevista, porque um chefe de cozinha ia fazer o lançamento de uma comida marajoara. Eu disse, olha só, ele está fazendo o lançamento de uma comida marajoara. Que interessante, né? Quando cava lá o barro, a gente aparece. Está lá a nossa cerâmica, está a nossa história, contando que primeiro é gente, depois é bicho, depois é gente, dizendo como é que a gente se comunica com o céu e com o fundo. Mas ele vai descobrir e lançar uma comida marajoara para o povo mais antigo das Américas. A estética mais complexa é a nossa, e o cara vai descobrir e lançar, né? Tá bom. Bora lá ver o que ele tem para falar sobre isso. Afinal de contas, quando se fala da história da humanidade, se fala das pirâmides do Egito, se fala da Grécia como o pensamento, a grande lógica, a grande inteligência, o grande raciocínio, se fala da Grécia. Mas quem disse que também não mora esse pessoal na gente aqui? Depois eu conto para vocês. E aí me entrevista, o cara me liga e diz, você pode dar uma entrevista? Posso sim. Qual é o prato que ele vai lançar? É uma cunhampira. Eu disse, uma cunhampira? Realmente, não conheço.
O jornalista ficou, né, super empolgado. O quê? Você não conhece? Não, nunca comi. Ah, então quer dizer que é realmente um prato inédito que os chefes estão vindo lançar aqui em São Paulo, os chefes do Pará, junto com os chefes paulistanos e tal. Um monte de gente famosa que eu não vou falar porque fica muito feio para eles, não para mim. E aí eu disse, eu nunca comi isso daí, não, para mim é inédito. Ele, então, você pode falar sobre isso? Eu digo, posso, porque, olha só, primeiro, que cunhã, vocês sabem o que significa cunhã? Alguém falou para ali, menina, mulher, é isso, é o feminino na nossa língua. E quem também é lá de cima fala cunhantã, cunhã, também uma forma da gente se tratar, que é uma presença da língua indígena no nosso vocabulário. E aí eu disse, olha, cunhã, que eu saiba, né, é mulher, é o nosso feminino e tal. E pira é peixe. Então, o que vocês estão fazendo é um guisado de sereia, isso eu nunca comi. Para vocês verem, eu estou dando esse exemplo que isso é uma materialização do racismo, do desprezo, do colonialismo. Simplesmente, toda a nossa cultura ali ela foi jogada ao léu para virar um produto midiático. O nome do nosso prato é canha-pira. Só que o ouvido do colonizador não conseguiu ouvir o que a gente estava falando. Então, o que era canha-pira, ele colocou como cunhampira. E, menos ainda, se deu o trabalho de compreender aquilo que ele estava falando, porque, afinal, um homem branco, descobridor, junto com outro homem branco, descobridor, ele disse que era isso. Quem que ia contestar? E aí vem uma outra parte da nossa saúde, que é a gente contestar, sim. É a gente se indignar cada vez que a gente ouve no noticiário que tem 20 mil crianças mortas 24 horas ao vivo na TV. Claro que é para a gente se indignar. E a nossa capacidade de contestação, quando a gente vê isso está falando da nossa cultura. Parece pouco, mas vê quantos fios aí, igual uma água viva. A gente falou de uma cunhapira, mas quantas coisas tem ali embaixo? Quantos fiapos de Tucumã a gente consegue puxar dessa canhapira? E a canhapira, ela é o peixe, feito com pimenta, sal de folha, cozido com tucumã, comido com farinha e beiju. É isso que é a canhapira. E nada mais. E aí, quando a gente fala sobre isso e passa por todos esses aspectos, de repente, pela alimentação, a gente cria um conceito, sem saber que estava criando um conceito. Porque a gente vinha sendo o tempo todo ofendido. E aí disseram que gastronomia era a mesma coisa que cultura. Sério, mas não é, não. Não dá para ser. Porque se o fast food está lá há 20 anos, não apodrece. Se o fast food é um espaço gastronômico, desde quando esse espaço gastronômico ele vai ser um espaço de cultura? Ele não é. Ele é um espaço de reprodução de uma prática capitalista, materialista, que em nada tem a ver com a saúde, com o bem viver, com nada disso que foi colocado aqui. Só que, quando a gente está falando de cultura, a cultura ela traz isso. Ela traz a semente crioula, ela traz o alimento saudável, não só pela compreensão do alimento saudável, mas pelo seu processo de produção, porque ele não pode agredir a terra, porque, se ele agredir a terra, ou se eu fizer mais do que eu devo, eu não vou ter, porque vai se acumular. E aí nasce o conceito de cultura alimentar, porque a gente compreende, epistemologicamente, que gastronomia é diferente de cultura alimentar. Porque, pela epistemologia da palavra gastronomia, é gastronomia, que se convenciona como o estudo do gastro, logo, o estudo dos sistemas alimentares. E que cultura alimentar vai ser o saber, o fazer, o falar, são os nossos vocabulários, são as nossas palavras, são as nossas práticas, são as nossas produções artesanais, sem veneno, sem transgênico, sem apartheid, sem genocídio. As nossas culturas não produzem isso. E eu não estou falando isso de uma forma romântica. Vejam as histórias. Se não fosse isso, não aconteceriam tantos movimentos por boicotes como estão acontecendo agora, onde a própria indústria de alimentos
ela teve que mudar o seu cardápio e a sua produção porque ela começou a perder mercado. Ela não muda de produção porque ela é bacana ou porque ela é amiga do planeta e quer gerar menos resíduo sólido. Claro que não. Eles são corporações transnacionais. Eles comem o teu fígado. Eles não deixam nada. Se eles não quisessem a destruição da vida do teu filho, eles não dariam o ultraprocessado ou estariam fazendo lobby para desmanchar os direitos das crianças, os direitos da saúde, os direitos culturais e os direitos da terra. Então, quando eu falo da nossa capacidade de indignação, que também faz parte desse processo, é porque ela faz. E também é aquilo que nos move. E também nos move o amor pelo que a gente é, pelo que a gente faz, por quem a gente cuida. E esse amor, para a gente cuidar, a gente precisa proteger. E, às vezes, a gente precisa falar mais alto, sim, com quem está tentando nos ferir. Então, quando a gente faz o conceito de cultura alimentar e diz que gastronomia não representa aquilo que a gente estava fazendo, é exatamente construindo uma linha aonde a gente se conecta conosco. Olha só, que negócio é esse? Claro, não tinha nada para a gente dentro da filosofia ocidental, dentro do conhecimento ocidental, a gente fez o nosso. Fomos lá, criamos o nosso. Não tinha algo que dissesse o que era o bem viver, a gente foi lá e criou o nosso. Quando teve a pesquisa, na época da pandemia, né, que é onde o Brasil retorna para o mapa da fome com mais de 30% da população brasileira em situação de fome, fizeram pesquisa com todo mundo, deixaram os povos indígenas de fora. A gente não passa fome? E deixaram os povos indígenas da cidade de fora mais ainda. Mas não tem indígena na cidade? E aí, a gente foi lá e fez uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com o que a gente queria que tivesse nas perguntas, nós identificamos as nossas respostas, nós não utilizamos a EBIA, porque nós entendemos que a EBIA, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, naquele momento, ela não condizia com o que a gente queria dizer sobre nós, e nós chegamos a um índice alarmante, aonde na Amazônia, Belém do Pará, tem 70% da sua população indígena em situação de fome. Então, quando a gente vai fazer uma busca por um estado de graça, porque é isso que todo mundo quer um estado de graça, quer sorrir em paz, quer viver em paz, quer abraçar, quer amar, a gente tem, sim, que também conhecer um bocado das nossas dores, lamber as nossas feridas e pegar as copaíbas, as andirobeiras, deixar todo mundo lá. E também fazer uma cirurgia quando for preciso. A gente só não pode se aniquilar um ao outro. Alô? Te ouvindo falar sobre cultura alimentar me faz refletir sobre a colonização das culturas alimentares, né? Eu lembro sempre de uma fala do Adriano Suassuna, que ele dizia que, na época da Guerra Fria, né, para os Estados Unidos dominar um país, ele colocava uma base militar ou um porta-aviões próximo àquele país e começava suas estratégias militares de dominação. Só que os Estados Unidos, em dado momento, ele percebeu que seria mais barato se ele mandasse o Michael Jackson, a Madonna e o McDonald's, né? E, através dessa dominação cultural, ele conseguisse ir moldando a subjetividade das pessoas, mudando e dominando a relação de sentido que as pessoas tinham com o alimento, com a música, com a estética. E, aos poucos, as pessoas iam sendo dominadas na sua percepção de mundo, sem perceberem que estavam sendo dominadas. E pensar nesse aspecto alimentar, através desse conceito que você tão assertivamente consegue dar contorno, né? Porque os sentidos estão aí, é uma sensibilidade que nos permite, às vezes, conseguir dar contorno para conseguir elaborar, para conseguir denunciar, para conseguir pensar em estratégias de enfrentamento, né? E a gente tem ainda aqui na nossa abertura uma parte cultural, e aí eu já vou pedir para vocês assim fazerem um encaminhamento nesse sentido
de estratégias de enfrentamento, né? É importante a gente dar os contornos, a gente conseguir nomear os fenômenos que acontecem. E é importante também pensar em como a gente convocar essas corresponsabilidades, porque muitas vezes, eu, pelo menos, em dado momento, eu comecei a perceber que as coisas estavam muito erradas, assim, que a gente está caminhando para um cenário de catástrofe. Isso, aqui em Petrópolis, particularmente, ficou muito evidente. E eu não achava muitas pessoas discutindo sobre esse cenário de uma forma propositiva. Mas eu, começando aí atrás, eu percebi que existe muita gente fazendo um trabalho muito sério. E aí me veio uma angústia também no sentido de convocar as pessoas que estão distraídas, que estão inebriadas, né, que estão dentro da infinidade de propostas de entretenimento que existem hoje na palma da mão, né, elas estão desatentas ao que está acontecendo. E eu queria pedir que vocês trouxessem encaminhamentos nesse sentido. Como que a gente pode convocar de forma firme, mas acolhedora? Porque, muitas vezes, eu acho que um apontamento muito enrijecido cria uma barreira, cria uma resistência, né? Não sei se vocês compartilham dessa percepção, mas é nesse sentido, né? Que proposta, que encaminhamento, como que a gente pode fazer, ou ao que a gente precisa dar atenção e visibilidade para convocar as responsabilidades nessa coexistência, né? Bom, eu acho que é complexo, né? Essa pergunta é muito complexa e eu não vou arriscar, assim, tentar dar uma resposta rápida, uma solução única para isso, assim, né? Eu não sei se alguém tem condição de fazer isso, muito menos eu, que, enfim, sou desse tamanho. Mas eu acho que tu falou de colonialidade, né, Tainá? E aí eu fiquei pensando como é importante, voltando para o que eu estava falando antes também, em relação como a gente é autocentrado, né, em relação a nós, seres humanos, mas também quando a gente vai tentar fazer alguma coisa para resolver, assim, a resposta é muito centrada na gente também. Então, o diálogo com os povos indígenas, por exemplo, para conseguir pensar em soluções, ele é muito voltado para isso. Não sei se vocês já perceberam. Vamos conversar com os indígenas para ter acesso ao seu conhecimento tradicional, para, assim, a gente conseguir formular políticas e pensar em ações. Isso ainda é muito colonial também, né? A gente precisa demarcar os territórios indígenas, né? A gente precisa pensar em soberania alimentar e nutricional. A gente precisa conversar com as pessoas para saber qual que é a cultura delas, como elas querem viver e garantir que elas tenham os seus direitos e as suas necessidades atendidas, assim, né? Eu acho que isso é um ponto de partida para a gente poder pensar em respostas. E não existem, né, soluções simples para problemas complexos. Então, a gente precisa de pensamento complexo, a gente precisa de respostas sistêmicas, integradas, de diálogo. A gente precisa fazer tudo, mesmo que as estratégias de adaptação pareçam que a gente está enxaguando gelo. A gente precisa também fazer isso. A gente precisa de estratégias de mitigação. A gente precisa de estratégias voltadas para perdas e danos e reparação. A gente precisa retomar a nossa cidadania no sentido de integrar movimentos sociais e representações coletivas para poder fazer pressão. A gente precisa ocupar novamente os diversos conselhos que existem de saúde, de alimentação, de meio ambiente, para poder pensar junto em como resolver esses problemas. É claro que o capitalismo ele vem de muitas respostas rápidas, né? Então a gente pode se tornar vegano e a gente está contribuindo para o meio ambiente, né? A gente pode passar a usar escova de dente de bambu, que a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente, né? É claro que essas ações são interessantes, né? A gente tem aí uma série de dados de como o consumo de carne, os sistemas alimentares baseados na pecuária, eles são nocivos para o meio ambiente, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tem mais boi do que gente e que, graças a essa lógica do sistema agrícola que a gente tem aqui, que a gente está degradando a Amazônia, né? Que é um bioma que não deveria ter boi lá.
Então, assim, é a gente dialogar, pensar junto, entender que não são soluções individuais, mas é interessante. Acho que é isso, né? Quando a gente se vê muito pequeno, então a gente quer fazer alguma coisa. O problema é gigantesco, mas tá, o que eu posso fazer? Eu posso só mudar, então, a minha escova de dente? Beleza, eu vou fazer isso. E eu acho que pode ser, mais no sentido de ser algo que nos move e nos faz refletir, nos faz pensar, né? Entender que a gente não vai solucionar o problema do mundo e que essas ações individuais elas não vão solucionar grandes problemas, mas elas podem nos fortalecer para que a gente esteja numa luta coletiva, para que a gente se veja agente de mudança também quando a gente está integrando esses coletivos, assim. Então eu diria que a gente tem que fazer tudo que a gente puder e cuidar para não adoecer, e cuidar um do outro para que a gente não adoeça, né? A ansiedade climática é uma coisa muito esmagadora, assim. Eu mesmo que estou estudando isso constantemente e sinto que eu preciso ficar me atualizando dessas coisas, me pego sofrendo muito de ver tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e não saber o que fazer, assim. Então a gente precisa se proteger dessa infodemia, mas a gente não pode se alienar disso também, né? A gente precisa integrar essas lutas. E a Tainá falou muito dos povos indígenas na linha de frente dessa luta, com seus corpos, assim, né? E quando eu pensei em estudar saúde indígena e pensei em fazer um doutorado nessa área, eu pensei que era para isso. Então, eu acabei desenhando um projeto que é uma pesquisação para estar no território e para poder escutar como que com essa rede, né, que é a Fiocruz, que são as pessoas que estão lá com esses conhecimentos, como que eu posso apoiar essas lutas no território, né? Eu tenho conversado muito com o coordenador, um dos coordenadores da minha pesquisa, lá no Xingu, o Ayacanocala, que é uma pessoa da etnia Aurá, ou Áudia, e a gente conversa muito sobre todas as pressões do agro no Xingu, que fica exatamente no arco do desmatamento, assim, e boi e soja, assim, né, ao redor, e muita contaminação dos rios que ficam nas cabeceiras fora do território indígena do Xingu. Ele reclama muito das queixadas que acabam matando a plantação, porque eles não têm comida na floresta, então eles acabam entrando em outros lugares que eles não deveriam. Ele fala muito sobre a seca, que está cada vez pior e que ele não consegue mais colher mandioca do mesmo jeito que ele colhia antes. Ele fala da chuva, que está massiva. Ele fala do fogo, que também está acabando. Bom, fogo que a gente viu esse ano, o pior da história, e que está acabando com as árvores frutíferas, que está matando os animais, que está fazendo com que essas pessoas respirem um ar muito ruim, que está matando gente, matando bicho, matando tudo pelo caminho, né? E a gente sabe que tem responsáveis, a gente sabe que é criminoso. Então, todas essas pressões que estão acontecendo lá no território, eu só entendi, enfim, que é um problema para eles, porque eu pude dialogar com eles e a gente está pensando em formas de apoiar essa luta, valorizando a adaptação que eles já fazem, né? Que isso é uma coisa importante. A gente, falando aqui de pesquisa e de solucionar problemas, não é sobre chegar nos territórios e falar que, bom, então aqui tem isso aqui que eu li no artigo científico que eu acho que vocês devem fazer para resolver esse problema aqui. É sobre estar em relação, escutar como que a gente, como pessoas não indígenas, falando desse contexto que eu faço parte, pesquisadores não indígenas, como que a gente pode integrar essas lutas também com os nossos corpos, não só com as nossas mentes. É isso, né, mana? Corpo, mente, espírito, território, somos todos e todas. Eu vou retomar aqui a pergunta que eu ia fazer para vocês antes. Eu disse que ia fazer, depois eu vou fazer agora, que só tem 5 minutos. Qual é o nome daquele ser grego que ele é cavalo e ele é gente? Centauro. Quem conhece mitologia grega, assim, é considerado uma pessoa burra ou intelectual? Intelectual, né? A gente estuda a história clássica, isso passa no vestibular, a gente tem que estudar tudo isso. Mas
quando isso daí chega para nós, vou dar um outro exemplo. Como é o nome daquela mulher que tem a cabeça cheia de cobra e fica com o olho vermelho? Todo mundo sabe o nome dela, olha só. Quando a gente está contando dos nossos encantados, do homem que vira cavalo, da mulher que vira porca, do pajé onça, da pajé cobra, isso é considerado mentira. Porque não é branco intelectual europeu. Até quando? Então, quando a gente fala, né, que solução, o que vocês podem apontar? Eu faço o coro aqui com a Ilana. Acho que essa solução, mesmo a pergunta é super provocativa para a gente dizer isso mesmo, que essa solução ela não tem, porque elas são muitas. E uma revolução minimazinha, assim, não mínima no sentido de pouca, mas nos mínimos detalhes das nossas bases de educação, ela precisa acontecer. Esse negócio de aprender que aquele pessoal que tinha a melhor escola de navegação, lia o céu melhor do que todo o povo do Oriente Médio, fez isso lá na Europa, foi atravessar ali, foi descer e até as Índias, pegou um vento errado, chegou aqui para pegar umas pimentas. Gente, como é que tu tem a melhor escola de navegação, o maior centro de conhecimento astronômico para navegação? Eles passaram 3 meses de cabeça baixa no celular, ninguém olhou para o céu. Sabe? Até quando a gente vai ter bases estruturantes no nosso sistema de educação que isso não vai ser questionado? Que a gente não vai trazer outras ontologias? Não é simplesmente, eu vou trocar desse autor para esse outro autor. Sabe, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de tudo isso, as grandes referências são homens brancos que falam disso. E homens brancos que dizem que as indígenas não sabiam cozinhar porque elas não conseguiam chegar num gosto doce. Ou quando você pega ainda a entrada dos cronistas e viajantes, quando eles dizem que, às vezes, ficava muito difícil de comer, porque, quando ele olhava para aquela panela, para aquela comida que ele tinha deixado 10 segundos num lugar, de repente, estava cheio de formigas enormes. Olha a falta de referencial, gente. Se ele soubesse que ele estava ganhando um banquete da floresta. Mas é isso. Aí, como ele não reconhece que aquilo é um banquete, que ele poderia muito bem só ter esquentado a panela e deixado ela ficar torradinha junto com o resto da comida dele, e ter comido aquilo, ele vai dizer que a gente não sabe cozinhar, que a gente precisa aprender com o europeu. A gente precisa reconhecer alteridades. A gente precisa reconhecer aquilo aonde a gente pode coexistir, aonde a gente, sim, vai ter disputas de narrativas, sim, vão ter disputas de pensamentos, sim, o tempo todo isso vai acontecer. Só que nós não somos o norte global. Nós somos o sul global, com a maior concentração de sociobiodiversidade do planeta, com a maior concentração de oleaginosas do planeta. O que significa também que a maior concentração de ativos para a biomedicina, para a alimentação, para a biocosmética, para a ciência, também está aqui. E a água doce também está aqui. Então, nós também somos natureza, e somos muita natureza. E essa coisa dogmática do norte global, para dizer o tempo todo que o que a gente entende como sendo a nossa relação metafísica, científica, sensível com o lugar que a gente vive, porque eu conheço quem vira cavalo. Eu sei qual é o pajé que vira onça. Eu sei qual é a pajé que vira cobra. E eu juro para vocês, isso não é mentira de ninguém. Então, a gente não pode ser mentira no nosso próprio lugar. A gente não pode ser mentira dentro da nossa casa.
A gente não pode ser subalternizado enquanto pseudocientistas das nossas próprias florestas, das nossas próprias águas, da nossa própria sabedoria. É necessário, todos os dias, que nós sejamos antirracistas e anticolonialistas. Lévi-Strauss, Câmara Cascudo e todos esses europeus que falam sobre alimentação, sim, eles falam. Mas existe um livro fantástico chamado A Terra Dá, a Terra Quer, de mestre Nego Bispo. Então, que cada vez mais a gente consiga se pautar pelas nossas águas, pelas nossas terras, pelas nossas matas, que a nossa relação e a nossa convivência com o nosso meio ambiente, ela não seja só contemplativa da gente achar bonito passar por um jardim cheio de flores, mas que a gente tenha uma relação com o meio ambiente, sabendo que não é abraçando uma árvore que você defendeu o planeta e colocando isso na internet. Porque a árvore te abraça todo dia, porque tu respira por causa dela e por causa das algas. Só que a água precisa estar limpa. E, para isso estar limpo, a gente, as cutias, os tambaquis, os tamuatás, os marimari, tudo isso precisa estar vivo. E a gente precisa compreender que, quando um povo ele é deslocado, ele não deixa de ser quem ele é, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Todos os povos do mundo têm o seu sal, o seu azeite, o seu açúcar. Isso, assim como a nossa ciência, ela não começa com a invasão europeia. Porque a gente tira óleo das nossas frutas, dos nossos caroços, das nossas palmeiras até hoje, no século XXI. Me perguntaram essa semana lá em São Paulo: Tainá, o que é a cozinha contemporânea? Eu digo, é o que a gente faz. Nós fazemos a cozinha sem glúten, nós fazemos a cozinha sustentável, nós fazemos a cozinha sem lactose, nós fazemos a cozinha que é amiga do planeta. E olha que coisa boa. Nós não fazemos uma cozinha que vai colocar uma fumaça, um monte de coisa química ali e vai te dar 3 pedacinhos, contribuindo diretamente para o desperdício de alimentos e vai te dizer, isso aqui é uma cozinha contemporânea. Então, se o que se busca é essa utopia de que é possível fazer coisas sem veneno, viver com justiça e com equidade, isso é uma utopia dita por aquele que quer que a gente não exista todos os dias. Porque a gente já faz. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver que tem gente que faz isso. E vocês vão ver uma outra coisa que também é lamentável, que essa pessoa, ela, com certeza, está em estado de vulnerabilidade. E que, num desastre climático, ela é a primeira que vai. Então, por todos os nossos mestres, por todas as nossas mestras, por todas nós, pessoas e seres ocupantes desse mundo, que a gente consiga viver bem e em paz. Porque a luta pela cultura alimentar, ela vai ser para sempre uma luta pela vida. Gratidão. Agradeço a presença da Tainá, da Ilana. Muito obrigado, gratidão por esse diálogo, por essa troca. É emocionante ouvir vocês falando. E também nos convoca, né? Eu me sinto aqui convocado à luta, ouvindo vocês falando. Espero que todo mundo que esteve aqui, ouvindo elas conversando, a gente aqui trocando, também se sintam convocados, porque tem muito trabalho pela frente. A gente agora vai dar continuidade, né, com a nossa abertura. A gente vai desfazer aqui as cadeiras. Que coisa linda! Bem, gente, dando continuidade, então, à nossa abertura, a gente está aqui com a ilustre presença da Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí. Então, agradecer a todos os alunos que vão abrilhantar a nossa tarde. Vou passar a palavra aqui, então, para a Nina. Boa tarde, pessoal.
É um prazer estar aqui novamente na FASE, um local de produção de conhecimento, mas principalmente de produção de sonhos, né, de construção de sonhos. A orquestra do Palácio Itaboraí é da Fiocruz, a Fiocruz de Petrópolis, existe há 11 anos, e nós trabalhamos com alunos de escolas públicas da cidade, municipais e estaduais, que entram muitas vezes sem saber nada de instrumento e, ao longo de 3 anos, vão adquirindo a técnica, né, a teoria musical, e muitos saem da orquestra já para a universidade, para fazer algum curso de música ou para seguir outros caminhos. A gente tem a felicidade de ter 2 ex-alunas da orquestra, alunas da FASE agora, do curso de radiologia e de enfermagem. Então, para a gente é muito bacana saber que nossos alunos também foram conquistar seus sonhos e aqui, dentro dessa instituição. Sem me alongar muito, vou chamar o Celso, que é o Celso Franzen, nosso maestro, e espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco da parte artística, né? Nós trouxemos aqui para tocar hoje um recorte do nosso repertório, né? Nós abriremos a apresentação com um compositor francês chamado Camille Saint-Saëns, principal representante do romantismo francês. Nós faremos um prelúdio do Oratório de Natal, né, para abrir a apresentação. Aí, depois nós faremos 2 brasileiros. Um é o Edmundo Villani Cortes, que é um compositor nascido em 1930 e ainda atuante, aos 94 anos. E eu pedi autorização para ele e fizemos um arranjo das 5 miniaturas brasileiras, que é a obra mais famosa dele, né? E depois nós faremos as 3 peças brasileiras da compositora gaúcha, chamada Sandra Moore, minha amiga também, conterrânea, e essa já é mais nova, já é de 78. Então, nós faremos Camille Saint-Saëns, prelúdio do Oratório de Natal.
chama-se Dança Sincopada, que ela utiliza ritmos brasileiros, né, mais genericamente falando. E a segunda chama-se Milonga do Meu Pago, que aí ela traz um pouco do sul, do frio dos pampas, para a música, né? E tornando a música bem dramática. E a última, ela vai lá para o Nordeste, chama-se Mamulengo Arretado, que é um baião também, e bem mais leve.
fim do espetáculo, né? E liberar as pessoas. Então, agora a gente está com as atividades nas salas, com as rodas de conversa. Aproveitem bastante a Semana Científica.